Então, vamos retomar a sessão agora para a realização do interrogatório do senhor Rafael Richard Santos Silva, né? Sim, senhor. É Richard ou Richard? Richard. Richard, né? Ok. Então, aqui, senhor Rafael, nesse interrogatório, eu vou lhe fazer algumas perguntas, promotor, defensor e também os jurados, mas aqui o senhor não tem obrigação de responder nenhuma pergunta, tem o direito até condicional de ficar calado. Caso faça uso desse seu direito, não terá prejuízo aqui no processo. Mas o interrogatório é sempre bom destacar o momento que o senhor tem para falar, para apresentar uma versão ou contestar alguma versão, mas, como eu disse, sempre sem obrigação, ok? Sim, senhor. Falar mais próximo, por favor, do microfone para ser bem ouvido, tá, senhor? Então, eu vou iniciar aqui perguntando para o senhor questões sobre sua qualificação antes de falar aqui sobre o fato. Seu nome completo, por favor. Rafael Richard Santos Silva. O senhor é natural de onde? Brasília DF. Estado civil. Solteiro. O senhor tem filhos? Não, senhor. Certo. Data de nascimento? 8 de agosto de 2000. Nome do pai e da mãe? Reginaldo Araújo Silva. Ana Cláudia Menezes dos Santos. Endereço residencial? Estância 5, módulo 7, casa 14. O senhor tem alguma profissão? Estava trabalhando? Mecânico. Autônomo ou com carteira assinada? Autônomo. Certo. O senhor sabe ler e escrever? Sim, senhor. Qual escolaridade o senhor tem? Eu terminei primeiro ano agora. Ok. Sem contar esse caso que nós tratamos aqui hoje, senhor Rafael, o senhor já foi preso alguma vez? Sim, senhor. Por qual motivo? Um tráfico e um homicídio. O senhor foi condenado ou Fui, sim, senhor. absolvido por esse caso? Fui condenado. Um tráfico e um homicídio? Sim, senhor. Ok. As testemunhas aqui do processo, essas pessoas, o senhor conhece? Mais ou menos. Sim, senhor. Tem alguma coisa a alegar em relação a alguma delas? Alguma inimizade ou coisa assim? Não, senhor. O senhor teve acesso aos documentos do processo? Pôde ler documentos, assistir depoimentos? Teve acesso às provas dos autos? Sim, senhor. Ok. A partir de agora, senhor Rafael, eu vou falar com o senhor sobre o fato aqui da denúncia. Eu reafirmo que o senhor tem o direito de ficar calado, certo? Sim, senhor. Essa acusação apresentada contra o senhor aqui é verdadeira? O senhor praticou essa conduta que está descrita aqui na denúncia? Sim, senhor. O senhor pode me explicar? O senhor conhecia a vítima, o senhor Rafael Batista? Não conhecia a vítima. Como é que o senhor chegou, então, nessa situação de levar à morte de uma pessoa que o senhor nem conhecia? Eu me encontrei com ele depois da distribuidora. Começamos a conversar. Ele me chamou para ir na casa do amigo dele. E chegando na casa do amigo dele, eu fui esperar ele na esquina. O amigo, o senhor sabe o nome? Não, não, senhor. Pode prosseguir. Aí o amigo dele discutiu com ele, não sei por qual motivo, que eu estava distante, não cheguei a escutar. Aí ele veio até mim e me pediu cigarro, porém eu já não tinha mais cigarro, que foi onde ele ficou agressivo comigo e veio me atacar. E entramos em luta corporal. Aí foi onde eu taquei a pedra nele e saí correndo. Ok. Nessa situação, o senhor disse que tacou uma pedra nele, não é isso? Sim, senhor. Isso aconteceu só uma vez ou mais de uma vez? Eu taquei uma pequena, quando ele estava se levantando, eu joguei outra pedra nele e saí correndo, fui A pra casa. segunda, então, era maior? Sim, senhor. O senhor pode me dar uma ideia do tamanho? Mais ou menos assim, senhor. Certo. Essa pedra, segunda pedra, principalmente, o senhor sabe me dizer em qual local do corpo da vítima ela atingiu? Sim, senhor. Pegou no rosto. No rosto? Sim, senhor. E o senhor só deixou ela cair ou jogou ela mesmo? Eu joguei e saí correndo. E saiu correndo. Esse amigo que o senhor falou, ele estava presente durante isso? Não, senhor. Por Tava que que o só. senhor ficou só e ele? Foi Só, que só os dois? Por qual motivo? na hora que nós ia embora, o amigo dele, ele foi na casa do amigo dele já de madrugada e o amigo dele reclamou com ele, acho que por causa do horário. Foi no momento que nós estávamos saindo. Certo. O senhor disse que nem conhecia o senhor Rafael nesse dia, Sim, senhor, não conhecia. mas estava andando com ele pela cidade. Sim, senhor. O senhor tem esse costume de andar com pessoas que o senhor nem conhece? De vez em quando. Ok. E dali o senhor foi para onde?
Aí que depois que eu joguei a pedra, eu saí correndo e fui pra casa. A casa do senhor? Sim, senhor. E o senhor veio a saber da situação do senhor Rafael quando? Quando a polícia me prendeu, porque eu não sabia que ele tinha chegado a morrer. Para Uhum. mim, eu só E o tinha. senhor foi preso em casa, na rua, o senhor estava fugindo, como é que foi? Não, senhor, não fugi em momento nenhum. Eu fiquei em casa, tava trabalhando. Em casa mesmo, que a oficina da gente é lá em casa. Então o senhor foi preso em casa. Sim, senhor. Ok. Disso tudo aqui, senhor Rafael, qual o sentimento, o que o senhor pensa disso tudo aqui? É uma situação bem dura de se lidar, porque, querendo ou não, era e uma vida tirada, nunca mais volta. E eu tô preso, e também é um tempo que eu tô perdendo dentro da cadeia. É um tempo que não vai voltar, que eu poderia estar estudando, trabalhando, conquistando minhas coisas. Tô parado no tempo. Mais alguma coisa? Não, senhor. Certo. O Ministério Público? Obrigado, excelência. Você vai responder minhas perguntas, seu Sim, Rafael? senhor. Certo. Seu Rafael, é, então o senhor confessa que a vítima saiu de lá acompanhada e o senhor foi atrás dela? Foi, sim, senhor. Qual era a intenção do senhor? Não, que eu gostei da pessoa dele e tinha acabado de separar uma briga. O senhor gostou dele, Sim, da pessoa que ele era. mas o senhor não conhecia ele? Não conhecia. E como é que o senhor já gostou de cara assim? Pois é, nós conversamos bastante na Entendi. distribuidora. Foi mesmo. E o que que te chamou a atenção para você gostar dele? Não, o jeito dele ser, tranquilo, mas logo depois já se alterou, comprando confusão dos outros. Ele estava tranquilo lá no bar? A certo momento, sim. E ele depois mudou de comportamento? Sim, quando ele toma as dores de outra pessoa. Entendi. Ele tomou as dores do Odilon? Você Eu não acho. sabe o nome, né? Não, não sei. Entendi. E aí o senhor viu ele indo embora? Não. Como é que o senhor alcançou ele? Eu comecei, que eu tenho o costume de andar de bicicleta à noite. Aí eu andando procurando a outra distribuidora, vi duas pessoas. Quando eu passei perto era ele. Aí eu fui recumprimentar ele de novo. Entendi. Aí ele estava acompanhado de alguém, né? Tava. Essa pessoa ficou? Fomos até na casa desse amigo dele, que eu não sei o nome. Aí ele pegou a bicicleta dele, que foi onde ele me chamou para ir na casa de outro amigo dele, que foi onde ocorreu o incidente. Entendi. O senhor disse que foi por conta de um cigarro. Sim, O senhor tinha esse cigarro? não, Certo. E aí, por conta desse cigarro, ele foi para cima do senhor. foi. Sem falar nada? Ele me pediu cigarro com um tom bem agressivo e Vocês estavam tranquilos? sim, isso foi logo após que o amigo que ele foi na casa do amigo dele fo- dispensou ele lá da casa. Acho que deve ter reclamado com ele por causa do horário. Por causa de quê? Do horário, que tava Ah, tem. tarde. E aí? Aí ele te pediu um cigarro, o Foi senhor não num tom deu. agressivo. Eu falei que não tinha. Aí ele O veio. senhor falou que não tinha ou que não ia dar? Não tinha. Tem certeza? Sim, senhor. Tem diferença, só ter e não dar e Sim, dizer não, não tenho mais. sim. E aí ele ficou nervoso. Ficou nervoso. O que que ele fez? Ele veio até mim com sujesto. Eu fui desferir um soco no rosto dele. Que aí foi na hora que nós dois começamos a brigar. Certo? Ele te bateu? Sim, Onde? também. No rosto. E Machucou? no corpo. Machucou seu rosto. Ficou um pouco inchado. Entendi. E no seu corpo? Onde que ele bateu no seu corpo? Assim, em muitos lugares. Na barriga, nos peitos. Ele bateu com o quê? Com uma madeira? Não, Jogou pedra no senhor? nós estávamos brigando manualmente os dois. Entendi. Então bateu no seu rosto, o senhor disse que ficou inchado, Muito bateu pouco. em vários lugares no seu corpo. E ele usou algum objeto ou só a mão mesmo? Só a mão. Ele usou pedra também? Não. Certo. O senhor disse que usou pedras para agredi-lo, certo? Sim. Duas pedras. É, o senhor, quando acertou a primeira pedra, ele não desmaiou, não? Não me recordo. O senhor tinha certeza se ele estava vivo ou morto? Não. Não sabia. Não sabia. Certo.
Entendi. Ele estava armado? Não me recordo se ele estava armado, mas ele fez uma simulação que iria puxar alguma coisa da cintura. Entendi. Lá na confusão lá, ele fez isso também, lá no bar? Não Na vi, distribuidora? não sei. Entendi. E o senhor viu se ele estava armado? Não, Depois? não vi. Ele fez um gesto que estava armado e o senhor fez o quê? Eu peguei a pedra e taquei nele. Entendi. Certo. O senhor queimou suas roupas depois? Sim, Por quê? fiquei com medo de ele me encontrar na rua e reconhecer minhas roupas. Entendi. O senhor teve medo dele te reconhecer. O senhor viu o que o senhor fez com ele? O senhor acha Não, que ele ia estar vivo ainda? não sei se. Só um instante. Quando o senhor usou a segunda pedra, ele estava no chão? Sim, Certo. O senhor disse aqui em determinado momento para o delegado que o senhor tinha usado drogas, eu acho que maconha, aí tinha saído para beber e o senhor mencionou que tinha uma loucura na sua cabeça. O que que significa isso, senhor Rafael? Que loucura é essa que o senhor sente? não me recordo de ter falado isso pra ele. O senhor não se recorda? Não, O senhor. senhor tem algum problema psicológico? Ah, o psiquiatra disse que eu tenho, mas É, e o que que o como eu senhor, não tenho estudo, não e tem o senhor como eu tem saber. vontade de matar as pessoas? Não, senhor. Não? O Não. que que o senhor sentiu naquela noite contra o Rafael? Só desespero mesmo. Pessoa me atacando, eu tava com medo. A única coisa que eu podia fazer Entendi. era tentar me desvencilhar dele. O senhor já matou quantas pessoas, Rafael? Só essas duas que eu fui preso. Entendi. Sem mais perguntas. A Defensoria Pública. Obrigada, excelência. Boa tarde, senhor Rafael, tudo bom? Boa tarde. O senhor, quando estava lá no depósito de bebidas, o senhor se lembra de uma briga que envolvendo o senhor Odilon, senhor Eduardo, alguma coisa assim? Lembro sim. O senhor chegou a tentar apartar essa briga de alguma forma? Sim. Ajudei a separar. E o Rafael Batista também, se você recorda se ele tentou apartar também? Não, ele era o que estava envolvido na briga. Ah, tá. Envolvido como? Era vamos se dizer que um dos autores, né? Tava discutindo lá com, acho que o Eduardo. Entendi. Ele estava discutindo com o Eduardo ou com o Odilon? Não entendi? Ele estava discutindo com o Eduardo ou com o Odilon? Eu acho que era com o Eduardo. Só um minutinho. Tá, eu não tenho mais perguntas também, excelência. Obrigada. Reginaldo, tem alguma pergunta? Acho que então está encerrado o interrogatório. Finalizada então essa fase de instrução, nós passaremos à fase. Ok, então, boa tarde, senhor Odilon Adriano Almeida de Souza, não é isso? Isso, Tudo bom com o senhor Odilon? certo. Ok. O senhor foi chamado aqui como testemunha nesse processo. O senhor tem parentesco com alguma das pessoas aqui envolvidas? Não, não, Nem com o Rafael Richard, que é o acusado, nem com o Rafael Batista, que é a vítima? Não? não tenho. Eu pedi que o senhor responda sempre por voz, tá? Sim, não, não. Ok. Então, aqui como testemunha, senhor Dilon, é obrigação do senhor falar a verdade. Eu tenho que adverti-lo que, se for comprovado algum falso, o senhor terá sanções penais. O senhor Sim, se compromete aqui a dizer só a verdade? sim. Com a palavra ao Ministério Público. Obrigado, excelência. Senhor Odilon, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Tudo. O senhor já sabe por que está aqui. Sim? O senhor conhece o acusado, Rafael Não, Richard? não, não conheço. Ele é só irmão do amigo meu, o Rogério. Eu conheci ele no depósito de bebida, no caso, no dia, né? Que eu saio do trabalho mais cedo e tal, sempre eu vou lá no depósito para relaxar. Aí no dia ele tava lá no depósito. Mas o senhor já tinha contatos antes com o senhor Rafael Richard? Não, com o Rafael não. Não? Não.
Mesmo ele sendo irmão do Rogério? É porque eu não conheci o irmão dele, só o Rogério. Entendi. O Entendeu? Rafael, Parece que então, o ele. senhor viu ele naquele dia? O Rafael eu vi ele naquele dia. Eu conheci ele naquele dia, no caso, entendeu? Sim. E o Rogério, quanto tempo que o senhor é amigo dele? Paz deve ter uns. Desde quando eu moro no condomínio, uns 4 anos, mais ou menos. Entendi. Ele nunca falou do Rafael? Não, já falou que tinha irmão, sim, mas eu nunca conheci, não. O que que ele falou do Rafael pro senhor? Não, eu nunca falava nada, porque não tinha muito contato, não sei. Entendi. O senhor conhece ali a vítima? Não, O seu Márcio, que acompanhava a vítima? também não. Certo. A Ingrid, que trabalhava lá, que hoje se chama Raoni, e o irmão dela, Eduardo. Você fala do depósito? Isso, Não, depósito eu conheço. certo. O que que Não, o aconteceu? pessoal do depósito eu conheço. Certo. O pessoal que trabalhava lá, então o senhor conhecia. Trabalha no depósito, sim. Entendi. O que que aconteceu lá, seu Odilon, nesse dia? Não, no caso lá, eu conheci o Rafael por causa do Rogério, né? Sabia que, como ele é irmão dele, né? Que o pessoal falou e tal. Eu falei, olha, você é irmão do Rogério e tal. Falou só, aí ficamos trocando ideia lá, tomando uma cervejinha e tal. E depois disso não aconteceu mais nada lá, não. Aqui no processo tem umas informações que dão conta que o senhor estava chutando cadeiras, e aí o Eduardo, que trabalha lá no depósito, pediu para o senhor ir embora, alguma coisa nesse sentido. Isso aconteceu? Sim, porque eu tava meio bêbado e tal. Eu tava caindo no chão e tal. Conta pra gente, por favor. Apesar de ser constrangedor, a gente precisa conhecer os fatos para julgar corretamente esse caso. O que que Sim. aconteceu, seu Aí, Odilon? porque eu cheguei, como eu tenho um problema com alcoolismo, né? Aí bebo demais às vezes e fico passando vergonha nos lugares. Questão de cair e tal. Fiquei Entendi. bêbado. E é isso. Teve alguma confusão lá envolvendo o Eduardo e o senhor? Não, não, nenhuma. Ele chamou sua atenção, pediu para o senhor ir embora, alguma coisa? Não, assim, o dono do estabelecimento, sim. Aí eu fui embora logo após. Entendi. A vítima, o senhor chegou a ver a vítima lá? Não, não. Não, o senhor não se lembra, né? Não, 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 não vi. Só vi o Rafael mesmo. O senhor viu se teve alguma discussão Não, não. entre as pessoas? Tá. E como é que o senhor ficou sabendo do homicídio? Ah, eu fiquei sabendo pelos jornais. Entendi. E como é Eu que o senhor até. reagiu? Não, eu só falei, comentei com o Rogério depois que eu fui levar meu carro pra arrumar. Falei, ué, Rogério, outro dia eu tava bebendo lá com seu irmão lá no depósito, né? Conversando com ele lá. Ele matou o cara, ele falou, foi mesmo e tal. Falei, sim. Eu Ele fiquei falou que sabendo. foi irmão dele? Não, não falou. O senhor acabou de dizer que Não, sim, como confessou, né? Não sei. Como faz muito tempo, um pouco. o senhor perguntou para o Rogério se tinha sido o irmão dele? Não, porque passou a reportagem, entendeu? E o Rafael é o irmão dele que passou na reportagem. Sim, pelo que eu entendi, foi uma ligação, não foi? Foi, sim. Pelo que eu entendi, o senhor tinha afirmado e o irmão dele confirmado. Não, não confirmei nada. Não, só vi pela reportagem, porque o nome do rapaz era Rafael, entendeu? E o pessoal no condomínio ali já como o Rogério mora no meu condomínio, aí o pessoal tava falando, entendeu? Comentando e tal. Entendi. E o Rogério fez alguma consideração sobre isso? Não, não, nenhuma. Tá, ok. Sem mais perguntas. A Defensoria Pública. Obrigada, Excelência. Boa tarde, senhor Odilon. Tudo bom? Boa tarde. Meu nome é Ana Carolina. Sou defensora pública. Só para entender um pouco melhor, o senhor falou que não se lembra, não se lembra de ter visto o Rafael Batista, a vítima, lá no dia? Você falou que morreu? Isso, que morreu. Não, não vi. Tá. É, mas o senhor se lembra do Rafael Richard lá? O Rafael, sim. Tá. Chegou a conversar com ele naquele dia, alguma coisa? É só sobre a família e tal, como eu conheço os pais dele, o irmão dele. Só esse negócio de família mesmo. Entendi. Um minuto. Então, também não tenho mais perguntas, Excelência. Obrigada. Jurados, tem alguma pergunta? Os participantes são testemunha? Os jurados concordam? Então, muito obrigado, senhor Odilon. O senhor está dispensado. Uma boa tarde. Por nada, boa tarde. Então, essas eram as testemunhas indicadas para serem ouvidas. Havia mais uma.
senhor Pedro, mas foi dispensada a oitiva dele. Então, nós vamos para o interrogatório. A defensoria vai precisar conversar com ele ainda, doutor? 2 minutinhos, por favor. Então, 5 minutos ou o tempo necessário para a defesa de intervalo. Então, vamos dar início aqui à instrução, ouvindo a primeira testemunha, o senhor Márcio Alves Nunes. Boa tarde, senhor Márcio. Boa tarde, boa tarde. Senhor Márcio, o senhor foi indicado aqui como testemunha nesse processo, onde o acusado é o senhor Rafael Richard Santos Silva e a vítima é o senhor Rafael Batista de Souza. O senhor tem parentesco com algum dos dois? Não, Certo. Então, aqui como testemunha, é a obrigação fui do casado, senhor. eu fui casado com a tia, a prima dele, da vítima, do que Não morreu. entendi. Eu fui casado com a sobrinha dele e a prima. Rapaz que. Certo. Mas não é mais? Não, nós separamos, faz tempo já. Ok. Então, aqui como testemunha, é a obrigação do senhor falar a verdade. E eu advirto que, se faltar aqui com a verdade, o senhor terá sanções penais. O senhor se compromete a dizer só a verdade, senhor Márcio? Isso. Uhum. Ok. Com a palavra ao Ministério Público. Eu não sei, eu vou falar a verdade. Obrigado, Excelência. Boa tarde, seu Márcio. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem. Seu Márcio, meu nome é Natan. Sou promotor deste caso, promotor de Sim, justiça. Vou te fazer sim. algumas perguntas. O senhor era amigo do Rafael Batista Sim, de era. Souza? Isso, era. De quanto Conhecia. tempo? Quanto tempo de amizade? Rapaz, muito tempo. Quantos anos? Porque nós morávamos aqui tudo na mesma cidade, né? Fui junto com a prima dele, mas era muito tempo. Uns 10 anos, 15 anos? 10 anos, botar 10 anos, mas pode ter mais. Entendi. Eu sempre Meus conheci ele, né? sentimentos, então, meus Eu sempre conheci. sentimentos aí pela sua perda foi realmente algo muito, muito triste de saber, né? Imagino. Aham. Seu Márcio, como é que era o Rafael Batista como pessoa? Rapaz, até onde eu conheci ele, era gente boa. Pra mim, não tinha nada o que dizer dele. Ele Não era uma tinha o que pessoa dizer. agressiva? Não, pra mim, ver, sem saber, não tinha agressividade, não. Ele tinha Até onde eu, família? até onde eu conheci ele, eu não tinha essa agressividade, não. Ele tinha família? Assim, filho, Isso, esposa, filhos. rapaz, ele era separado, mas ele tem filho. Tem filho. Tem filho? Quantos filhos? Só conheço um. Qual a idade? Deve ter acho que uns 10 anos, acho que sim. Eu não sei dizer precisar, assim, a idade certa, não, né? E ele vivia com o filho dele? Não, ele tava morando com a irmã dele aí. Ele tava morando mais a irmã, em Entendi. Brasília. O Rafael Batista trabalhava? Rapaz, ele tava, não sei se ele tava trabalhando mas ele era trabalhador. Agora não sei se ele tava trabalhando Qual era a nesses dias que profissão tava. dele? O senhor sabe? Mas ele era
Ele era padeiro, ele era bom padeiro. Padeiro? Trabalhando em padaria, essas coisas. Entendi. E o outro Rafael, o Rafael Richard, o senhor conhece ele, a pessoa que matou o Daí, Rafael? esse daí nunca tinha visto na minha vida. Nunca viu na sua vida? Nunca, Certo. eu não conhecia ele, nunca tinha visto assim. E o Eduardo, o senhor conhece o Eduardo? Não Eduardo sei, Caian, não sei quem é Eduardo também. também não sabe? Não, Eduardo não. E o Raoni, Gabriel, Não tenho conhece? conhecimento, não. Não tenho esse conhecimento, não. Antes se chamava Ingrid, não Não tenho conhece? conhecimento, não tenho conhecimento disso aí, não. Maria Aparecida, você sabe quem é? Não conhecia Maria também, não. Aparecida? Não? Não conhecia, não. E o Odilon? Não Odilon, conheço também, não. não? Não sei quem é Odilon, não. Vamos lá. Seu Márcio, Não sei de quem se trata Odilon, não. o senhor sabe por que está aqui hoje, não sabe? Se for por causa do acontecimento lá. Isso. O senhor pode nos contar o que aconteceu no dia? No dia lá eu posso contar. Pode contar para mim, por favor? O que aconteceu? Até onde eu sei, eu vou contar, entendeu? Eu tava no bar lá em cima, ali na Estância 5. O Rafael chegou, que era meu amigo, né? Vamos embora pra casa, vamos embora. Aí nós fomos. Aí ele levou 2 latinhas, aí acabou a cerveja. Ele foi lá comprar mais. Aí ele falou, moço, vamos embora. Aí ele foi embora, chegou na casa da irmã dele, aí tava fechado, né? Ele pegou e voltou lá pra casa. Isso já era um pouco tarde já, não sei falar o seu horário, né? Aí ele, moço, a cerveja acabou, vamos embora comprar mais. Já era tarde, vamos embora. Ele tava sem dinheiro, eu falei, eu tenho dinheiro aqui, vamos embora comprar. Vamos lá comprar. E como já era tarde, o barraco estava tudo fechado. Aí nós fomos lá para essa bodeguinha lá de um dos condomínios, entendeu? Aí lá Sim. você teve para a cerveja voltado? Não, nós fiquemos lá. Aí teve até uma confusão lá, moço. Uma confusão. O cara chegou lá chutando as cadeiras, teve até uma confusãozinha lá, né? Isso já Seu era um pouco Márcio, tarde. seu Márcio, só um momento, porque eu estou com a dificuldade de entender. Deixa eu ver se eu compreendi. O senhor estava bebendo com o Rafael nesse dia? Isso, nesse dia nós tava junto com ele. Entendi. A bebida acabou e o senhor foi comprar mais, foi isso? Com ele? Aí saí mais dele lá para essa distribuidora, onde teve essa confusão lá. O cara chegou lá chutando as Entendi. cadeiras lá, Então tá vamos entendendo? devagar. Uhum. A bebida acabou. Vocês estavam usando drogas também? Rapaz, eu mesmo não usei, não. Eu E mesmo. ele? Eu E não o cheguei a Rafael? ver. Eu não cheguei a ver se ele usou, mas Certo. não vou Então descartar, né? vocês foram comprar mais bebida nessa distribuidora. É Isso, isso? lá chegou um cabo lá chutando uma cadeira lá. Aí aconteceu uma confusão na distribuidora. É isso? Assim, um começo, assim, um começo, né? Confusão. Quem Porque começou essa confusão? um rapaz que desceu lá dos condomínios chutando uma cadeira. Chutou uma cadeira. O Rafael até falou, moço, chutou a cadeira, não sei o que. Aí começou a confusão, né? Aí nisso começou a confusão, nós viemos pra cá, pra fora da adeguinha lá. Aí nós descemos pra cá. Quando nós estamos descendo, esse rapaz Peraí, até. seu Márcio, deixa eu só tentar reproduzir aqui para ver se eu entendi. Não, é Teve uma tranquilo. confusão, um rapaz chegou chutando a cadeira, é isso? Isso. O Só que eu não. Rafael se meteu, o Rafael se meteu nessa confusão, Ele falou umas coisas lá com o cara, e o cara acho que não gostou também, né? mas Só que eles nisso quietou brigaram, lá. eles Não. brigaram. Nisso começou a discussão lá, mas não chegou a ter agressividade, não. Para mim ver, Não teve não chegou. troca de socos nem tapas. Para mim ver, não. Entendi. E a confusão acabou? Nisso que nós viemos embora, acabou e nós descemos para cá, para vir embora lá para casa. Eu e o Rafael, entendeu? Vocês conseguiram comprar a bebida? Nós consumimos lá mesmo. Consumiram lá mesmo. Quanto tempo vocês ficaram lá? Moço, precisamente, foi um bom tempo. Não sei chegar a assim, dizer o tanto de minuto, entendeu? De Mais de hora. uma Mas hora? já era tarde. Eu acho que era mais. Era tarde, bem tarde já. O senhor disse que não Aí, sabe dizer quantos minutos ficou, aí mas sabe dizer mais ou não, menos?
Mas foi mais ou menos de uma hora, mais ou menos. Mais de uma Acho hora, vocês ficaram lá. é, Vocês foram embora por causa dessa confusão? isso. Nós disse, porque já tinha tido confusão, eu falei, moço, vamos descer. Descemos pra cá. Entendi. E aí, o que Aí que aconteceu? nessa descida que nós vem, esse caboclo aí, ó, é o que matou ele aí. Aí nós descemos, mas esse caboclo acompanhou nós. Até lá em casa, eu Ele, falei, Rafael, aí falou, moço, bora voltar. Falei, bora voltar. Bora voltar. Aí eu falei, moço, eu não vou voltar, porque já tá tarde já, vou dormir. Aí você entrou lá, Rafael entrou lá, pegou a bicicletinha dele, tava a bicicletinha. Não, foi no portão e entrou, né? Falei, eu não vou voltar mais, porque já tá tarde, e eles pegaram e voltaram. Entendeu? Eles voltaram. entendi. Deixa eu ver se eu entendi, seu Márcio, porque aqui tem os E eu jurados, fui, eles precisam entender. Me e escute. eu fui, Me- e eu fui Deixa eu só te dormir. perguntar. O Hum. senhor saiu da distribuidora, onde o senhor ficou E mais de uma hora com o Rafael. eu Lá não o sei senhor disse que bebeu, teve essa se confusão. O senhor disse que estava indo para casa do senhor com o Rafael, não era isso? isso, verdade. E pelo que eu entendi, uma pessoa foi atrás de vocês, não foi isso? Acompanhou nós já quase, mais ou menos chegando, mas estava um pouco distante. Quando o senhor já estava chegando em casa, é isso? É. Essa pessoa que chamou, que chegou lá, foi a pessoa que matou o Rafael? Rapaz, tudo indica que foi, porque não tinha outra pessoa. Eu não vi saindo com outra pessoa. Ele saiu, mas essa pessoa aí, ele voltou de lá, da porta, da Entendi. porta, Ele mas foi lá ele. chamar o senhor e o Rafael ou ele foi chamar somente o Rafael? Rapaz, eu não conhecia ele não tinha por que ele me chamar, então ele foi atrás do Rafael. Porque Ele foi atrás do Rafael. O que que ele disse pro Rafael? não, chamou para voltar, para ir não sei aonde, eu não sei onde é que ele dizia, né? Aí eu falei, moço, eu não vou voltar mais, porque já tá tarde já, eu não vou Entendi. voltar. Aí ele, Rafael, Isso, foi e isso, voltou mais ele. isso aí eu Aí eu, entendi. Isso eu aí não ele, quis, isso eu não quis acompanhá-los, né? não, eu falei, eu não vou voltar porque já tá tarde, eu vou dormir. Aí E nisso o que eu dormi, Rafael foi com ele? voltou mais ele. E nesse momento aí que ele foi chamar o Rafael, teve alguma briga entre os dois? Eles estavam conversando normalmente? Tava conversando normalmente. Não teve não Me teve. responde uma coisa. Essa pessoa que foi chamar o Rafael para voltar, ela estava na distribuidora na hora da confusão? Tava, mas E não chegou. ela, e essa pessoa que foi chamar o Rafael estava envolvida na confusão também? Tava tentando segurar a parte lá, entendeu? Eu não vi ele brigando com o Rafael. Mas Entendi. só que ele acompanhou nós, entendeu? Ele acompanhou Ele, nós. ele ficou acompanhando o senhor, conversando com vocês dois até o senhor chegar perto de casa? Com o Rafael. Chamando Ente- para voltar. Chamou para voltar, não sei precisamente quando eles iam, né? Eu falei, moço, eu não vou voltar, porque já tá tarde, eu vou ficar aqui em casa. Aí eu entrei para Entendi. dentro. Calma aí, eu entrei para dentro de casa e fui dormir. Aí nisso que eu dormi, que eu acordei, já foi com as polícias lá, me chamando lá Entendi. para dar Eu entendi. depoimento. Até onde eu sei, Seu foi. Márcio, seu Márcio, essa caminhada durou quanto tempo? Moço, é rápido, devia ser uns, não sei se dá 10 minutos, não, porque é rápido, né? Também de jeito. Da distribuidora até sua casa, qual é a distância a pé? A pé, caminhando rápido é 10 minutos. Então foi mais ou menos isso, 10 minutos? É mais ou menos isso. Estava o senhor, o Rafael e esse outro rapaz que estava chamando o Rafael. Nós vinha sozinho, nós dois, o Rafael, esse cara comprou nós de bicicleta, entendeu? Ah, entendi. Ele alcançou o senhor de bicicleta. Ele Foi. alcançou o senhor na metade do caminho ou já chegando em casa? Mais ou menos mais perto de casa, mais perto de que para trás. Aí, Entendi. E ele passou quanto tempo ali, mais ou menos, com o senhor? Quantos não, minutos, mais ou menos? foi só o tempo de nós chegar lá e Rafael pegar a bicicleta e voltar. E eu falei que não vou voltar. O Ele Rafael estava a pé? estava na outra bicicletinha dele. Aí ele estava na outra bicicletinha dele. O senhor estava a pé? Eu tava de pé. Eu não tinha Então o bicicleta. Rafael estava caminhando, empurrando a bicicleta? Não. Nós vinha de pé de lá. O Rafael entrou lá em casa para pegar a bicicleta para voltar, mas desse outro rapaz aí, entendeu? Ah, entendi. Então, Ele entrou quando o lá senhor estava. e Deixa eu ver voltar. se eu entendi. Quando o senhor Voltar. estava na distribuidora com o Rafael, os dois estavam a pé.
Eu, mas Rafael tava de pé, nós fomos de pé e voltamos de pé. Aí ele foi até lá em casa, foi lá, pegou a bicicletinha e voltou mais esse cidadão aí, que eu não conhecia, não conhecia ele, Entendi. tá entendendo? E como Aí é que nessa hora que eles, nessa hora que eles voltaram, eu não, aí eu fui dormir, aí eu não sei mais, aí eu não sei quando eles foram, só sei da notícia que quando amanheceu o dia, foi isso aí. o Essa senhor, o senhor suspeitava que ia acontecer alguma coisa? rapaz, não suspeitava não. Eu Não? não suspeitei de nada. Assim não, porque eu não suspeitei de nada. Agora não. Me diga uma coisa, lá na distribuidora, o Rafael estava arrumando confusão com alguém? Não, tava não. Para mim lembrar assim, não. Só Quem na foi hora que dessa. começou a confusão na distribuidora? Foi um rapaz que chegou lá chutando as cadeiras lá, uma alta. Mas não Viu foi o lá? Rafael. Não, o Rafael não chutou cadeira nenhuma, não. Foi só esse rapaz aí. O Rafael que respondeu. O Rafael que falou, moço, por que tu chutou a cadeira aí? Falou. Aí começou aquela confusão, né? Só que, Entendi. entendeu? Então o Rafael, na verdade, ele se meteu porque um outro rapaz começou a confusão antes, é isso? Chutou a cadeira e o Rafael falou alguma coisinha lá. E o cara não gostou também, né? Aí veio pra cima lá E de essa nós. Aí, cadeira pegou no Rafael, essa cadeira que foi chutada? rapaz, não lembro, pegou não. Acho que não pegou, não. Entendi. Me diga uma coisa, seu Márcio. O Rafael estava embriagado? Nós tínhamos consumido bebida alcoólica. Nós. Eu mais O ele tinha senhor estava embriagado? tava um pouco. Tava. Desde que horas o senhor estava bebendo com o Rafael? Rapaz, mas foi cedo. Foi Estava bebendo desde que horas? Que já era de madrugada. isso, desde. Só que lá em casa mesmo. Aí quando mais ou menos umas de 9 para 8 ou 9. 9 horas mais ou menos. De 9 horas da noite em diante. Uhum. Que eu não sei a precisão mesmo do horário, né? Que eu não, O senhor mas, sabe dizer qual era o tipo de bebida? Era bebida quente, não, era cerveja? bebendo cerveja mesmo. Eu tava bebendo cerveja mais. Não beberam cachaça, não? Rapaz, Rafael, acho que, deixa eu ver. Ele tava bebendo cachaça, bebendo bebida quente. Bebida quente, o Ele Rafael. queria beber quente, mas não estourou também. Bebeu cerveja. Entendi. O Rafael estava cambaleando quando ele andava? Não tava cambaleando, não. Pra me ver, pra me lembrar, tava andando normal. Estava andando Tava normal. normal. Não tava bêbado assim. Olha, não tava normal. Tá normal não, que já tava bebendo. Ele estava alterado? Estava Rapaz, nervoso, agressivo? não, Ou eu estava não. tranquilo? Tava tranquilo, normal. E o senhor tinha se envolvido na confusão também? De qual? Não. Lá na Eu tava, distribuidora? nós tava tentando separar, bora chamando, bora sair fora. Pra Entendi. mim, eu mesmo não. Se eu falei uma palavra lá, não lembro. O senhor conhece algum motivo para alguém ter feito o que fez com o Rafael? Rapaz, pra mim, eu não tenho, não. Pra mim saber, algum motivo assim. Eu mesmo, da minha parte, não. O senhor ouviu algum comentário? Não vi, não. Comentário assim mesmo assim. Ele morava assim um pouco afastado de eu. Não tem comentário, não. Entendi. Seu Márcio, eu não tenho Senhor, mais perguntas. Eu agradeço. hum, A defesa vai quando fazer for, perguntas para o senhor, tá? quando Só um for momento. pergunta, eu tô aqui. A Defensoria Pública. Obrigada, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, seu Márcio, tudo bom? Tudo bom. Meu nome é Ana Carolina, eu sou defensora pública. Eu vou fazer só mais uma pergunta, até peço desculpa se vou ser repetitiva, é porque realmente eu não entendi essa parte. Não, pode falar. O senhor falou que chegou uma pessoa na distribuidora onde o senhor estava com o Rafael Batista, e Hum, essa pessoa começou a chutar uma cadeira, certo? sim. Mas essa pessoa era o acusado, o Rafael Richard, ou era uma outra pessoa? Eu não entendi isso. Você poderia Era, explicar para gente? foi outro rapaz lá que chegou chutando na cadeira, não foi você, tá? Foi outra pessoa. Agora, só que a confusão acabou lá, e nós descemos. Entendi. Tá. Não, então é só essa pergunta mesmo que eu queria esclarecer com o senhor. As outras já
o doutor promotor já fez. Então, Mas estou que satisfeita. acompanhou, mas que acompanhou nós quando nós entramos para casa foi o rapaz aí, que veio de bicicleta. Não foi o rapaz da confusão lá em cima. Tá bom. Então, agradeço. Obrigada. Os jurados têm alguma pergunta? Espaço suspenso, então, a testemunha. Sim, Excelência. Os jurados Sim. concordam? Muito obrigado. Então, senhor Márcio, está encerrado o depoimento, o senhor está dispensado. Uma boa tarde. Tá, qualquer coisa eu tô por aqui, alguma informação a mais, se eu puder. Então, senhor Eduardo Caian Medeiros Guedes, não é isso? Isso, correto. Boa tarde, senhor Eduardo. Boa tarde. Tudo bom com o senhor? Tudo certo. Ótimo. Senhor Eduardo, o senhor foi chamado, então, aqui como testemunha nesse processo. O senhor tem parentesco com alguma das pessoas aqui envolvidas? Não, tenho não. O Rafael Richard, que é o acusado, ou o Rafael Batista, que é a vítima? Não, eu conheço ele, eu trabalhava no depósito lá onde ocorreu a briga, né? Mas não tinha Onde parentesco, come- não. Não, tenho não. Ok. Então, aqui como testemunha, é a obrigação do senhor falar a verdade, e eu tenho que advertir que, se for comprovado algum falso, o senhor terá sanções penais. O senhor se compromete aqui a dizer só a verdade? Comprometo, sim. Certo. Com a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Seu Eduardo, Sim, pois boa não. tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo. O senhor sabe por que está aqui hoje, seu Eduardo? Por conta do fato que ocorreu lá do homicídio, né? Exatamente, o homicídio do Rafael Batista. Isso. O senhor conhecia ele? Na primeira vez que eu vi ele foi naquele dia. Entendi. Primeira vez que eu vi Por coincidência, o nome do acusado também é Rafael. também. O senhor conhece o Rafael acusado? Esse eu conheço como cliente do depósito lá onde eu trabalhava. Entendi. O senhor tinha amizade com ele? Não, amizade não, só conheci ele como cliente mesmo. Certo. O senhor via ele quantas vezes por semana? Mas era bem frequente ele ir lá no depósito lá. Diariamente? Tipo, diariamente, praticamente. E aí ele, a parente dele também, ó, a madrasta dele, se eu não me engano. Vocês conversavam? Não, só atendia mesmo. Só atendia ele, servia. Tinha algum tipo de afinidade? Não. E a sua irmã, que na verdade se chama Raoni agora, né? Ela tá passando uma transição aí de Isso. transexual. Tinha algum relacionamento de coleguismo que seja com o Rafael Richard, o Não, acusado? também não. Também não, só como cliente mesmo. A gente só atendia eles lá mesmo. Entendi. E o seu Odilon? Odilon era cliente também. Amigos? Cliente do depósito também. Ele trabalha lá no condomínio lá também, mora no mesmo condomínio que eu, inclusive. É um cliente assíduo? Como assim? Um cliente frequente também? Depois que eu saí de lá, eu acho que até ele parou de frequentar lá também, depois do que aconteceu e tudo. Não sei se ele parou de beber, de consumir. Entendi. E a pessoa de Márcio, que acompanhava a vítima? Na verdade, nesse dia eu tava de folga, né? Tava de Sim. folga, eu desci na frente do depósito lá para poder pegar uma bebida no meu vale. Calma, a gente vai chegar lá. Sim. Só perguntei se o senhor conhece. Não, também foi a primeira vez que eu vi. Perfeito. Vamos lá. Agora eu vou te perguntar, o que aconteceu, o que o senhor presenciou lá no dia? O senhor disse que trabalhava lá no local Sim. onde o Raoni também trabalha. Sim, Raoni, inclusive, estava de trabalho nesse dia, estava dentro da grade lá do depósito. Certo. E eu tava de folga, como eu falei, tava com a minha namorada, minha ex-namorada, né? Aí eu desci lá embaixo para pegar uma bebida. O Odilon tava sentado numa cadeira, perto da grade, próximo da grade. Nisso eu fui perto da grade, ele empurrou essa cadeira na minha perna, sabe? Aí nisso eu questionei, reclamei por que estaria acontecendo isso. E esse Rafael, a vítima, tava atrás do Odilon lá, Entendi. entendeu? Aí nisso, beleza, eu retruquei com o Odilon, mas não falou nada, não chegamos a discutir. E nisso a vítima, né? Ela veio falando comigo, tipo, como se, mas você é folgado, vocês é folgado. A gente discutiu verbalmente Tenha também. mais humildade com o pessoal da quebrada. Tipo, É essa frase que está é, registrada no tipo processo. isso, vocês aqui de cima é muito desumilde, ele falava. Vocês aqui de cima não, são folgados, alguma coisa assim. Eu não lembro muito porque tem um tempo, mas foi alguma coisa do tipo. Entendi. Aí, nisso, O Odilon já tinha ido embora. eu vi ele subiu. O Odilon subiu, foi embora. A discussão com o Rafael foi na mesma hora que o senhor retrucou o Odilon, que o senhor... Foi assim que eu retruquei o Odilon, ele já saiu Ele já de perto levantou. e já veio para próximo de mim falando essas coisas. E eu voltei também para poder saber por que ele tava falando isso para mim. Foi a primeira vez que eu vi, como eu disse. Sim. E nisso,
Se eu não me engano, o Rafael Richard também, o que matou ele, tava lá também. Só que ele não chegou próximo em nenhum momento, tipo, da Entendi. discussão. Não chegou a chegar próximo da discussão, não. Aí a gente discutiu verbalmente, tanto que, como eu falei pro delegado no dia que eu tive que ir também, falei pra ele lá que ele mesmo me disse que se eu tivesse é, trocado soco com ele, Sim, entendeu? Eu poderia ter até sido culpado no mesmo dia de alguma coisa, entendeu? Só que nesse dia eu não cheguei, só discutimos verbalmente, eu, ele, até o outro, como é que é o nome desse outro rapaz que estava com ele? Márcio. Isso. Até ele também estava lá na discussão também. Nisso eu fui para casa, acabou, encerrou a discussão, eu subi para casa com minha namorada. Certo. Só pra gente aproveitar esse momento. Teve ameaça? Teve, De teve. quem? Ele falou que ia pegar, me botar para me pegar e tudo. E Ia eu te matar? teve ameaça. Ele falou que ia te matar? Falou. E o senhor não falou nada? Eu falei, eu também retruquei com ele, cheguei a retrucar com ele também. Você disse que ia correr também atrás? Não, Coisa de momento. não cheguei a falar, eu fui pra cima dele, só que a gente não chegou a brigar, entendeu? Eu falei, por que que ele tá me ameaçando, né? Falando que ia voltar lá pra me matar e tudo, não sei. O senhor falou isso na delegacia? Falei pro delegado, Dizendo que ele ia te matar também? falei que ele tinha brigado, a gente tinha brigado, discutido e que ele havia me ameaçado. O senhor falou isso? Falei. E nisso, eu subi pra casa com a minha namorada, fui pra casa. Aí, de manhã cedo, eu fui acordado e já era a polícia já querendo depoimento, não sei, saber, né, do caso. Sim. O senhor disse que o Rafael Richard estava lá também. Se eu não me engano, ele tava lá O que já que no ele local. fez? Ele nada, ele ficou na dele. Ele não tentou separar? Não, eu não me recordo se ele falou alguma coisa pra separar. Ele tava lá no canto dele, tanto que nesse dia ele não tinha falado nada comigo. Não tinha falado nada comigo, eu não tava de serviço. Quem tava de serviço era minha irmã, meu irmão. Entendi. Então, o senhor não se lembra se o Rafael Richard interferiu Não, para poder e, separar a briga, não. e falou alguma coisa? Não, também não. Na verdade, eu tava subindo, na hora que eu tava saindo, subindo pra casa, havia me pedido um cigarro. Eu falei que não tinha e falei pra ele poder pegar lá com a Gabi, lá pedir pra Gabi lá. Porque direto acontecia de muitos clientes, né? Tipo que nem eu, não sei se o Rafael, a vítima, falou que a gente era folgado, porque como a gente trabalha no depósito, trabalhava no depósito, era bebidas, cigarro, essas coisas, acontecia muito de cliente pedir fiado lá, entendeu? Eu não sei se foi por conta desse motivo que ele falou isso. Entendi. Eu estou com o seu depoimento aqui, Leandro. Você pode exibir, por favor? Depoimento dele na delegacia? ID 16 43 75 230, página 5. Na delegacia o senhor não falou isso, seu Eduardo, De que? que ele te ameaçou de morte. O senhor disse na delegacia que não deu nem bola para ele. O que mudou de lá para cá? O senhor disse que nem deu bola, de acordo com o seu depoimento, eu vou mostrar. Sim, E a sua esposa te chamou e o senhor foi e deixou ele lá. foi isso. Foi o que eu falei na delegacia? É o que está aqui no seu depoimento. Eu estou te perguntando, o que o senhor inovou nesse seu depoimento Correto. hoje? Aqui eu tô colaborando com a verdade, né? Assim como os senhores falaram aí, eu tô só aqui para falar a verdade, o meu depoimento, contar o que eu sei do dia, né? Entendi. Tô meio nervoso porque eu nunca passei por isso. Não, chamou minha atenção porque é uma informação que naturalmente alguém diria numa situação, né, onde está diante de um delegado, diria, ó, fui ameaçado, ele disse isso Mas para no mim. dia também eu tava nervoso também, eu tinha acabado de acordar. Eu tinha acabado de acordar com a ligação de que a polícia tava lá me procurando por conta disso, porque o rapaz que tinha discutido O comigo senhor ficou com medo de ser havia envolvido, morrido. de apontado como suspeito? Não, porque eu sei que eu não tenho envolvimento algum com isso. Entendi. Esse é o seu depoimento, o senhor reconhece sua assinatura aí nessa página? Pois é, aí tem uma parte que está escrita assim, ó. É,
Pediu para Odilon parar com aquilo. Sem qualquer motivo, o rapaz que estava de boné rosa, o senhor referiu Que a era vítima como um isso. rapaz de boné rosa, chegou por trás do declarante, começou a encará-lo e disse: Você tem que ser mais humilde com o pessoal da quebrada. Que não deu bola para esse rapaz, para o que esse rapaz estava falando, que sua esposa chamou o declarante para ir embora e foram embora para a casa dela. Então hoje o senhor trouxe realmente um conteúdo bem diferente. Aqui na delegacia o senhor disse que não dei nem bola não, ele falou algumas coisas, só não falou de ameaça. Eu só subi pra casa também, fui pra casa. Ele te ameaçou ou não? Chegou a me ameaçar. Ele chegou a me Com ameaçar com palavras? palavras. Entendi. Eu que acordei surpreso no outro dia com a notícia no telefone, porque o Vinícius que trabalhava lá comigo também, ele ligou, falou pra mim bem assim: "Ah, a polícia tá aqui porque o cara que você discutiu ontem morreu." Entendi. Só um instante. Tirar mais uma dúvida aqui. O senhor prestou depoimento aqui em audiência? Não. Não foi chamada de vídeo chamada. Sim. Na audiência o senhor disse isso, que ele te ameaçou. Presenciar o fato, então o senhor não presenciou. Não. Eu tava em casa, eu não sei, não lembro bem a hora, era de manhã, pela manhã, eu tava dormindo ainda, quando eu fiquei sabendo. Quando eu soube. Fiquei surpreso também, porque não era nem pra chegar uma fatalidade dessa, né? Eu fiquei, pô, pensei, poxa, eu discuti com o cara falou que ia me matar, eu briguei com o cara, retruquei com o cara tava bebendo, eu também, entendeu? O senhor estava bêbado também? Não, tava bebendo, a partir do momento que eu consumi álcool, eu já estou sob efeito de álcool, né? Sim. Então, isso, tanto que eu trabalho com um primo da vítima, com um primo do Rafael. Batista. Isso, o Jefferson. Ele é padeiro lá na mesma padaria que eu. E nisso ele falou também que, tipo, havia um tempo já que o Rafael tava com alguns problemas, sabe? Conversei com ele lá e tal. E o Richard, o senhor sabia dos problemas dele também? Não, problemas? É. Não. Eu nem sei, eu nem sabia da vida dele, pô. Ele era cliente lá do depósito, eu não gostava nem de entrar em conversa com os clientes, sabe? Por causa justamente disso. Você desce muita brecha no depósito, aí você já Entendi. vira amigo, você tem que dar de graça. Entendi. Vamos lá, me explica uma coisa. A vítima falou alguma coisa pro Rafael Richard, Eu pro não autor? vi. Eu não vi se ele falou alguma coisa pra ele, se eles falaram algo, se eles brigaram, se eles tinham algum problema. Ele estava arrumando confusão lá no... Eu fiquei surpreso por isso, porque eu cheguei lá, ninguém nunca mexeu comigo, eu também nunca mexi com ninguém, nunca fui de brigar. O senhor chegou a dizer que ele estava arrumando confusão lá em algum momento? Mas, se eu não me engano, a minha irmã que estava trabalhando lá disse isso, porque ela estava lá presente lá dentro, entendeu? Eu não falei isso, não. Entendi. O que é que ela te contou? Ela disse que ele estava lá desde cedo, enchendo o saco na grade da porta lá. Ele e esse outro rapaz que estava de camisa branca, que estava com ele. Uhum. E foi isso que ela falou, né? Depois, quando a gente voltou já da delegacia, que isso aconteceu tudo muito rápido. Enchendo o saco Foi de significa o um dia quê? para o outro. Não sei se ele estava já falando lá para minha irmã alguma coisa, ou para alguém de fora lá na frente, o Odilon que estava bebendo lá. O senhor viu a vítima indo embora? Ou o senhor foi embora antes que ela? Eu subi e vi ele indo embora também. Ele seguiu o caminho dele e eu segui o meu. Fui para Eram minha caminhos casa. diferentes. Ele seguiu o caminho dele e eu subi para o condomínio, que é de frente ao depósito, e ele seguiu a rua dele. Entendi. E o Richard? Eu não vi. Você não viu se ele estava lá ainda? Na hora que eu tava subindo, não, ele ficou no depósito, ele ficou lá ainda naquela rua do depósito, porque ele chegou a me pedir o cigarro, como eu falei pro senhor, e eu falei pra ele ir lá na Gabi pedir pra Gabi no depósito. Entendi. Então o Richard te pediu cigarro. Pedi um cigarro de longe, falou, Caio, me dá um cigarro. Eu falei, eu não tenho. Pede lá pra Gabi. Desce lá no depósito, pede pra Gabi te dar um cigarro. Vê se podia dar, né? Entendi. Então o senhor viu que o Richard ficou lá, No, na de- rua do no depósito. depósito. O senhor suspeitava que ia acontecer alguma coisa? Não, senhor. Certo. Sem mais perguntas. Correto.
A Defensoria Pública. Obrigada, Excelência. Boa tarde, senhor Rafael, tudo bom? Aqui desse lado. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Ana Carolina, sou defensora pública. Vou fazer mais algumas perguntas. O senhor mencionou que o Rafael Richard, o acusado aqui, ele já tinha frequentado o bar onde o senhor trabalhava, né? Sim. Antes. Ele já tinha arranjado confusão em algum outro momento? Não, no depósito não. E nesse dia ele também, o senhor disse que ficou no canto dele. O senhor viu ele arrumando confusão com alguém? Não, no dia da confusão toda, por isso que eu tô falando, ele tava lá no depósito, só que ele não chegou momento nenhum perto de mim da vítima, enquanto tava discutindo, enquanto a gente discutia. Isso minha mulher falando, vamos pra minha namorada, ex-namorada, vamos subir pra casa, vamos pra casa. A casa do senhor era em cima da distribuidora? É isso? Sim, mas nesse dia eu tava indo pra casa dela, né, que era no condomínio. Ah, tá. Eu morava em cima de onde eu trabalhava, do depósito. E o senhor falou que você estava numa grade. A grade era mais para dentro do estabelecimento? Não, a grade é na porta do estabelecimento. É uma distribuidora de bebidas com grade, sabe? Ah, tá. Então dava para ver quem estava. As pessoas ficavam do lado de fora dessa grade. Dava, sim. Aí dava para ver essas pessoas? Quem tava de fora da grade, dava. Ah, tá. Entendi. Tanto que... Só que eu tava do lado de fora também. Minha irmã que tava lá dentro trabalhando. Tá. Então, recapitulando, na hora que teve a briga, né, que o Odilon começou a briga, o Rafael Richard, ele tentou ou não separar? Ele interviu de alguma forma nesse... Pois é, ele não se meteu na briga. Ele não se meteu na briga, na discussão. Que eu lembro, não. Tá bom, eram só essas perguntas mesmo. Corta. Agradeço, obrigada. Por nada. Você tem alguma pergunta? As partes pensam a testemunha? Os jurados concordam? Então, muito obrigado, senhor Eduardo. O senhor está dispensado. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde, dona Maria Aparecida Ribeiro de Souza. Boa tarde. Tudo bom com a senhora, dona Tudo. Maria Aparecida? Tudo bem? Que ótimo. A senhora foi chamada aqui como testemunha nesse processo. A senhora tem parentesco com alguma das pessoas aqui envolvidas, o acusado ou a vítima? Só sou madrasta do Rafael. Madrasta do Rafael Richard, né? Sim. Ok. Por conta desse parentesco que a senhora tem por afinidade, a senhora vai ser ouvida aqui sem prestar o compromisso legal. É aquela situação que obriga uma pessoa em juízo a falar a verdade sob pena de responder criminalmente. Mas, embora sem o compromisso legal, eu digo que a senhora tem pelo menos um compromisso moral de colaborar aqui falando só a verdade, certo? Então, com a palavra, o Ministério Público. Obrigado, Excelência. Boa tarde, dona Maria. Tudo bem com a senhora? Lamento muito ver seu filho, digamos assim, Pleiteado. nessa situação. Não é fácil, me solidarizo. Mas preciso fazer algumas perguntas, dona Maria. Dona Maria, como é que a senhora ficou sabendo dessa situação envolvendo o Rafael? Eu fiquei sabendo de manhã cedo que os policiais foram lá pegar ele. Entendi. Os policiais foram lá e explicaram alguma coisa? Não, só foi lá pegar ele lá e né, fica sabendo na delegacia, só. Não te explicaram o motivo? Não, Quando que a senhora ficou sabendo o motivo da prisão dele? lá na delegacia, no dia que eu acompanhei ele. Entendi. Ele foi preso que horas? Acho que era mais de umas 11 horas por aí. Da manhã. Foi. Certo. Então vamos tentar voltar um pouco. Onde o Rafael estava O antes Rafael, disso? no dia anterior ele estava trabalhando, ele foi entregar um carro, aí lá ele ficou na rua. Entendi. Fazendo o quê? A senhora sabe? Não sei. A senhora viu que horas que ele voltou? Ele retornou, acho que era mais de umas quase 5 horas da manhã. A senhora viu ele chegando? Não, eu vi só o barulho do portão abrindo. Entendi. E a senhora sabia que era ele? Sim. Não ficou preocupada de ser outra Eu pessoa? fiquei porque eu não dormi à noite. Entendi. Ele estava na rua, Era costume dele fazer isso? de vez em quando ele saía, assim, né, para tomar a cervejinha dele. Entendi. Nesse dia, a senhora viu algo estranho? Se eu vi, não. Só fiquei preocupada com ele. Entendi. Ele chegou, a senhora sabe o que ele fez? Não Sabe se sei. ele usou o banheiro?
Não, não Sabe usou se ele banheiro. lavou o banheiro? Não, Sabe não, se ele queimou as roupas que ele estava? não vi também não. Tinha marcas de sangue? Não, Sabe se ele estava com as mãos machucadas? não vi também não. Joelhos machucados? Não vi, A senhora não viu nada. não. Não vi porque foi muito rápido A senhora tinha bom relacionamento com ele? com Rafael? o meu enteado? Sim. Não, que eu sei não. Não tinha bom relacionamento? Não, tinha sim, tinha. Ele te contava as coisas? Não, essa história ele não me contou não. A senhora nunca visitou ele? Não, nunca visitei ele não. Algum comentário sobre isso? A senhora ouviu? Não, só fiquei sabendo só na delegacia, esse que aconteceu lá. Quem é o Rafael? Rafael Richards. Quem ele é como pessoa? Ele é uma pessoa assim. Ele é de jeito que tranquilo ele, né? Inclusive eu tenho até com o laudo dele aqui, De quê? que ele passou mal na UPA e a mãe dele acompanhou ele. E o pessoal pediu para ela fazer um exame lá psicólogo, né? E tudinho. Depois que ele foi preso, a mãe dele me levou lá em casa, o papel dele. Certo. Ele Aí ele tem um problema. tem algum problema psicológico? Tem. Psiquiátrico? Uhum. Aqui no processo tem a informação que me chamou a atenção. Sobre. Na confissão dele, pro delegado, ele disse que no dia do crime ele fumou maconha, bebia e tinha que beber mais porque ele tinha uma loucura na cabeça. É, isso mesmo. O que que era isso? A senhora que conhece ele melhor que nós. Eu não sei. Não sei se é problema de família, não sei. Porque na família tem algum histórico? Se tem, não. Entendi. A senhora conhece algum problema na personalidade dele? Se Ele é meio nervoso, né? ele é violento? Não, que eu sei, não. A senhora sabe se ele já se envolveu em crimes violentos no passado? Eu só fiquei sabendo que ele foi preso uma época. Por qual motivo? Acho que é negócio de tráfico. A senhora sabe se ele já praticou algum homicídio? Eu sei, eu fiquei sabendo que sim, no Maranhão. Entendi. E a senhora disse que ele é meio nervoso, por quê? Aí eu não sei. Ele já te tratou mal? Não. Então como é que a senhora chegou a essa conclusão? Assim, do comportamento dele, assim, entendeu? Então, explica pra gente entender. Aí eu não sei explicar. A senhora acha que ele é nervoso? Eu percebo, assim, um pouco, ele é nervoso, às vezes. Certo. E esse documento que a senhora tem aí diz o quê? Fala sobre que o médico consultou ele e viu que ele tem problema. Até aqui. Quando que foi essa consulta? Foi no mês. Deixa eu ver aqui. Foi no mês 5. 9/5. Quanto? 2093. 2003? 2093. Não, 23, quer dizer. 2023. Certo. Ele teve algum problema na família? Sobre. Violência, nervosismo? Não, que eu sei, não. Ele tinha algum tipo de surto em casa? Não. Pra me ver, não. Certo. E por que que a senhora trouxe esse documento? Pra mostrar pra vocês que eu tô com esse laudo dele aqui, do problema dele. Entendi. A senhora mostrou isso para o advogado dele também, a doutora Ana? Eu tive videoconferência com ele e mandei pelo WhatsApp. Entendi. Só uma explicação. Acho que tá juntado nos autos. Ah, tá nos autos, né? Tá bom, dona Maria. Eu estou satisfeito. Sinto muito pelo que está acontecendo. Fique bem. A Defensoria Pública. Obrigada, Excelência. Boa tarde, senhora Maria. Boa Tudo tarde. bom? Meu nome é Ana Carolina. Bom, a senhora é madrasta do senhor Rafael Batista, certo? Não, Rafael Richard. Rafael Richard, desculpa. Minha pergunta era se a senhora sabe se o Rafael Richard conhecia o senhor Rafael Batista de antes. Não, não, que eu sei, não. A senhora estava presente no momento que o seu enteado foi preso em flagrante? Sim, eu estava em casa. Tá. Eu acompanhei ele. Entendi.
Ele apresentou alguma resistência? Ele se entregou Não, tranquilamente? ficou tranquilo. A senhora foi até a delegacia Foi, com ele? acompanhei. A senhora viu ele dando depoimento? Não, eu fiquei em salas separadas no dia. Não, então eram só essas perguntas mesmo. Agradeço. Obrigada. Nada. Os jurados têm alguma pergunta? As partes pensam testemunha? Os jurados concordam? Então, muito obrigado, Ana Maria Aparecida. Tudo de bom para a senhora e a família. Fique bem. Tá ok. Tá ok. Nós vamos ouvir. Ok, então, vamos prosseguir. Vamos ouvir agora, então, o agente de polícia Alisson Custódio C. Pereira da Silva. Então, boa tarde, agente Alisson. Boa tarde, doutor. O senhor foi chamado aqui como testemunha. O senhor não tem meio de parentesco com as pessoas aqui envolvidas, certo? Não, nenhum. Como agente de polícia, está acostumado depois juiz, sabe das consequências do falso testemunho, se compromete aqui a dizer só a verdade? Sim. Ok, com a palavra ao Ministério Público. Obrigado, excelência. Agente Alisson, boa tarde. Boa tarde, Seja doutor. bem-vindo. Agente Alisson, o senhor investigou esse caso? Sim, O senhor pode fazer um resumo para nós sobre as investigações? sim. No dia do fato, eu na época trabalhava na seção de investigação de crimes violentos e no dia do fato o policial Roberto se encontrava de plantão e tomou ciência desse crime logo no início. De imediato ele acionou toda a seção para dar andamento nas diligências, né? O Roberto e o Cristiano chegaram aí ao local do fato, né? E conversando com alguns familiares da vítima, tinha dito que a vítima teria deixado a residência por volta ali da noite com um amigo de nome Marcinho. E aí, de imediato, o Roberto e o Cristiano conseguiram identificar esse Marcinho como sendo o Márcio Alves Nunes e localizaram ele na residência e o encaminharam até a delegacia, onde ele foi ouvido pela autoridade policial. O Marcinho fala que conhecia a vítima Rafael de muito tempo, que no dia do fato eles teriam bebido inicialmente em um bar próximo à residência dele e mais tarde, depois da meia-noite, teriam ido para um depósito de bebida localizado na via central ali da estância, de frente ao condomínio Totalville, chamado Totalville, a distribuidora de bebidas. Lá na distribuidora de bebidas, já havia algumas pessoas e um indivíduo chegou, que depois foi identificado, e começou a discutir com um dos clientes que se encontrava ali na distribuidora. E a vítima, Rafael, acabou interferindo e tomando parte desse cliente que já se encontrava ali no depósito. Um dos indivíduos que se encontrava ali acabou apaziguando, conseguiram apaziguar a situação, né? E a vítima, Rafael e o Marcinho teriam descido a rua rumo à casa de Marcinho. No caminho, aquele indivíduo que teria separado a briga chegou próximo da dupla, né? E ali conversaram. Segundo a testemunha Márcio, aparentemente eles se conheciam, conversaram um pouco, ele não conseguiu precisar o que eles conversaram e caminharam até a casa do Márcio. Lá na casa do Márcio, segundo ele, a vítima e esse outro indivíduo decidiram deixar o local e ele foi dormir. A vítima havia deixado a bicicleta dela na casa de Márcio, pegou a bicicleta e saiu com esse outro indivíduo que também estava de bicicleta. Todo esse trajeto a gente conseguiu descrever por imagens, né, que está rolado aí no processo. E aí eles desceram e o Márcio não teve mais nenhum contato com eles. Só posteriormente, quando a Polícia Civil esteve na casa dele, que ele tomou ciência que o amigo teria sido vítima teria morrido. Então, diante dessa situação e sabendo do depósito que eles teriam ido anteriormente, se deslocamos, aí eu já estava junto nessa diligência, se deslocamos até o depósito Totalville no intuito de identificar essas pessoas. No local até dispunha de imagens, porém o DVR estava com problema, a gente não conseguiu ter acesso dessas imagens do depósito. Mas lá, a atendente de nome Ingrid, que estava trabalhando no dia,
na madrugada, ela indicou que esse indivíduo que ajudou a separar a briga teria o nome de Rafael e seria um cliente assíduo dali e que seria irmão de Rogério. E aí a gente conseguiu identificar o Rafael como sendo o Rafael Richard, né? E aí nós fizemos diligências e o localizamos de frente à casa dele, em via pública, onde ele foi preso em flagrante e confessou a prática do crime, e aí foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Ainda lá no depósito, nós identificamos a testemunha Eduardo Caian, que seria irmão da Ingrid, e que teria ido nesse depósito. Ele trabalhava lá também, mas naquele dia ele estaria de folga, e ele teria ido lá comprar bebidas, e aí foi que ele discutiu com um dos clientes que estavam lá. Entendi. Só para os jurados entenderem melhor, a Ingrid agora se denomina Raoni. Tá. Então, para ficar mais fácil na explicação. Tá. Então tá bom. Então, como eu falava, o Eduardo disse que chegou no depósito, e aí um cliente que se encontrava lá, bastante embriagado, de nome Odilon, começou a discutir com ele, e ele, como não estava de briga, a vítima acabou tomando as dores desse Odilon e falou que ele tinha que respeitar a quebrada, o pessoal da quebrada. Mas aí apaziguaram a situação, parece que não teve nenhum tipo de agressão ali, só discussão de boca mesmo. E ele falou que deixou o local e foi para a residência dele, só tomou ciência depois que aquela pessoa que teria discutido com ele teria sido vítima de agressões e vindo a óbito no local. E quando nós também estivemos no local e o convidamos a comparecer à delegacia para apresentar sua versão, essa versão que está aí. Aí a gente também conversou com a madrasta do Rafael Richard, que é o autor, Dona Maria Aparecida, e ela relata que o Rafael teria saído de casa no final do dia para entregar um veículo, né? Uma vez que ele é mecânico. Ele retornou por volta das 23 horas para casa e logo saiu, só retornando novamente lá por volta das 5 horas da manhã. Ela relatou que assim que ele chegou, ele já foi para o banheiro e que tomou banho. E assim que ela acordou, ela percebeu que o banheiro aparentemente havia sido lavado, limpado ali. Provavelmente para tirar algum vestígio da discussão que eles tiveram, do entreveiro. E quanto ao Rafael na delegacia, já de imediato, quando a gente prendeu ele no local, ele já confessou que falou, deu merda. E aí a gente foi para a delegacia, foi apresentado à autoridade policial e lá ele prestou o seu depoimento perante o delegado. Ele relata que realmente saiu de casa com o irmão para beber, depois ele retornou para casa por volta das 23 horas e lá ele fumou um baseado, né? Fez uso de droga e falou que ia sair, pensou em sair e saiu novamente. Né? Não, ele fala que era uma loucura da cabeça dele. São essas palavras que ele utilizou. Ele fala que parou em um local para fumar um cigarro, numa rua, e um indivíduo de bicicleta o abordou e solicitou um cigarro a ele. Ele se negou a dar esse cigarro para esse indivíduo, e aí começaram a discutir. E que esse indivíduo colocou a mão na cintura, fazendo menção, provavelmente estaria armado, e ele, por receio, já desferiu um soco na vítima, e ali começou as agressões mútuas, ambos caindo ao chão. Ele fala que conseguiu se desvencilhar da vítima, e aí ele pegou uma pedra e acertou a cabeça da vítima. Ele fala que utilizou duas pedras, uma pedra menor e outra pedra maior. Que a vítima já estava no chão e ele acertou a vítima e depois ele foi para a casa dele, realmente tomou banho e que teria queimado as roupas no interior do lote, lá na casa dele, mas a gente não conseguiu localizar. Aqui é importante frisar que ele apresentava escoriações nas mãos, eu não me lembro mais, eu sei que nas mãos tinha escoriações, constei no relatório, e que condiz com essa agressão mútua entre a Rafael Richard e a vítima, que também se chama Rafael. Outro ponto importante
é que no local do fato, além da bicicleta da vítima, as sandálias da vítima, havia outra sandália, uma sandália Kenner com algumas listras azuis, que foi recolhida, e tanto a madrasta como ele as reconhece como sendo do Rafael Richard, que ele disse que na hora de fugir, ele acabou deixando as sandálias para trás. Aí, quanto às câmeras, né, a gente não conseguiu câmeras no local do fato, mas tem as câmeras que conseguem demonstrar esse caminho do depósito até a casa do Marcinho e depois o local do fato. Nós conseguimos uma câmera paralela ao local do fato e nessa câmera a gente vê ele passando de bicicleta, ele sai do local do fato, entra nessa rua e logo retorna para o local do fato. Fica alguns segundos e depois passa de bicicleta e segue direto, provavelmente, para a residência dele. Fizemos esse percurso até a casa dele e não localizamos nenhuma câmera que conseguisse filmar até a chegada da casa dele. Acho que suma é isso. Certo, muito obrigado, gente. Fazer algumas perguntas aqui para esclarecer melhor esse caso. Sim, doutor. Tivemos alguma testemunha do fato em si, do homicídio, foi identificada? Não, nenhuma testemunha. O local era coberto por câmeras? Em frente ao local nós localizamos uma câmera, porém ela não estava com DVR gravando. Desativado. Desativado. Certo. Então, sem testemunhas e sem câmera. Isso, a câmera mais próxima é essa da rua paralela, só que não dá para ver o local do fato. Alguma câmera registra o denunciado e a vítima, certo? Uhum. Neste percurso onde eles são filmados, eles caminham normalmente? Tem alguma exaltação? Então, na instância 5 tem uma via que a gente denomina a via do poste vermelho, que é bem antigo. E eles descem nessa via, é uma via principal. E em frente ao mercado é quando o autor encontra com a vítima e com o Marcinho e aparentemente conversam tranquilamente, sem nenhum... Nessa filmagem a gente não consegue ver qualquer discussão, qualquer alteração, não. Entendi. Então, neste contato, nenhum problema. Não. E as imagens desmentem a versão do acusado? Porque ele fala, quando ele confessou na delegacia, ele fala que a vítima teria solicitado, ele estava na rua e a vítima teria solicitado um cigarro para ele. Não condiz com essas imagens e com o que a atendente do depósito fala. Porque teve essa discussão, ele se separou, depois as imagens dá para ver eles caminhando tranquilamente, sem nenhum problema. Pela versão dele, parece que uma pessoa qualquer o encontrou na rua e o solicitou esse cigarro, o que não condiz com as imagens. Entendi. A atendente, que hoje se denomina como Raoni, ela chegou a mencionar também na delegacia que ele comprou 2 cigarros depois, né? Isso, que ele teria retornado, assim que ele saiu seguindo, ele retornou. De acordo com a investigação, o homicídio foi antes dele comprar o cigarro? Não, depois. Foi depois. Isso. Entendi. Certo. O que o senhor sabe a respeito da vítima? Ela tem alguma passagem? Não. Tem algum problema com a polícia? Não, não tinha conhecimento dela. Parece que ela estava há 1 ano residindo aqui no DF. Mas o senhor investigou? É praxe investigar os antecedentes da vítima? Até praxe, né? Mas como foi uma situação de flagrante, né? Sim. Que já foi solucionada ali naquele primeiro momento, não cheguei a pesquisar. Entendi. Então o senhor não se recorda. Não. E sobre o acusado, o que foi possível saber dos antecedentes dele? Ele relatou para a gente que tinha 2 passagens, né? Sim. Uma no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, que ele falou que teria respondido por tráfico, teria sido mula, né, como eles denominam, e outra também como homicídio, segundo ele, no Maranhão, e ambos os casos ele era menor de idade. Entendi. Então ele confessa ter já matado uma pessoa e ter sido autor de tráfico de drogas. Aqui no DF, algum outro registro foi constatado? Não me recordo, doutor. Receberam denúncias anônimas? Não. Entendi. Esses personagens aqui, Odilon, o próprio Rogério,
que também não me lembro de ter sido ouvido, eles têm alguma conexão com a vítima O Rogério seria irmão do do Richard? autor, né? Também não foi ouvido, não sei se a autoridade policial depois entendeu por ouvir, e o Odilon seria o que teria discutido lá no local com o irmão do Ramon, né? Sim. O Atenês? Ramon. Isso. E também não sei se posteriormente a autoridade policial entendeu por ouvi-lo. Entendi. Certo. Tá ok. Eu agradeço, policial. Muito obrigado. Sem mais. De nada. A Defensoria Pública. Obrigada, Silêncio. Boa tarde, senhor Alisson. Boa tarde, doutora. Meu nome é Ana Carolina, eu sou defensora pública. Antes de fazer uma pergunta, eu só queria entender um pouco melhor. O senhor mencionou que o Rafael Batista, vítima, saiu com o irmão dele, teria saído com o irmão dele, né, do bar, o senhor Márcio, e que teria uma terceira pessoa acompanhando eles. Essa terceira pessoa era o acusado ou era uma outra pessoa? A senhora fala depois do depósito ali, da primeira discussão. Isso, porque os senhores identificaram dois momentos, pelo que eu entendi. Um que estava o Rafael Batista, o irmão, e uma terceira pessoa, e um segundo momento que estava o Rafael Batista e o Rafael Richard. Foi isso? O Rafael, vítima, ele saiu do depósito acompanhado do amigo Márcio. Tá. E desceram a rua até a casa de Márcio. No caminho, o Rafael Richard os encontrou. Entendi. Tá, não entendi. E também durante a investigação dos senhores, nos depoimentos, né, na reconstituição dos fatos, o senhor se lembra de algum relato sobre o comportamento da vítima, o Rafael Batista, naquele dia, lá, enquanto ele estava na distribuidora? Eles falam que ele estava bastante embriagado. E que ele tinha feito algum tipo de ameaça, alguma coisa assim? Não. Só que a palavra que eles usam é que ele estava doidão, né? Entendi. O senhor também mencionou que no laudo que foi feito no Rafael Richard, acusado, foram identificadas certas lesões nele. O senhor lembra onde é que eram essas lesões? Era na mão, no braço? Onde é que era? Quando da prisão dele, ele apresentava lesões na mão, né? Eu acho que tem um local, provavelmente deve estar no laudo do ML. Aí eu não me recordo certinho. Entendi. E essas lesões, o senhor mencionou que indicariam algum tipo de luta, de briga? Segundo ele, seria da briga que ele teve com a vítima. E aí, quando o acusado foi preso, né, ele foi preso em flagrante, ele apresentou alguma resistência? Ele foi com os policiais tranquilamente? Eu e o policial Roberto que realizamos a prisão em flagrante, sem nenhum tipo de reação. Então, era só isso mesmo. Agradeço. Tá, de nada. Os jurados têm alguma pergunta? As partes pensam a testemunha? Os jurados concordam? Muito obrigado. Então, a gente já está dispensado. Uma boa tarde. De nada. Boa tarde a todos. Vamos fazer um intervalo. Então, boa tarde, senhor Raoni Gabriel Leite da Silva, não é isso? Isso, boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Ótimo. O senhor foi chamado aqui como testemunha nesse processo. O senhor tem parentesco com as pessoas aqui envolvidas? O acusado, o senhor Rafael Richard Santos Silva, ou a vítima, o senhor Rafael Batista de Souza? Não, Certo. Então, aqui como testemunha, o senhor tem a obrigação de falar a verdade. Eu advirto que, se faltar aqui com a verdade, o senhor terá sanções penais. O senhor se compromete a dizer só a verdade? sim. Ok. Com a palavra ao Ministério Público. Obrigado, excelência. Boa tarde. Como é que tá? Boa tarde. Consegue me ouvir? Boa tarde, consigo sim. Meu nome é Natan. Estou promotor de justiça aqui neste caso. Vou te fazer algumas perguntas. Pode fazer. A testemunha conhece o Rafael Richard Santos Silva? Ele era meu cliente no depósito. Entendi. Há quantos anos o senhor conhecia? Eu conheci no depósito. Sim, quanto tempo, mais ou menos?
Eu conheci ele na época que eu trabalhava lá, em 2023, se eu não me engano. Foi no ano do fato? Foi. Tinha amizade com a testemunha? Com o acusado, quer dizer? Não, era só meu cliente. Entendi. Conhecia também o seu Márcio? Não. E a Nossa, vítima, Rafael Batista? nunca tinha visto. Foi a primeira vez que eu tinha visto ele foi quando ele foi pro depósito. O dia Entendi. do feito. A única vez que a testemunha viu o Rafael foi no dia da confusão, então. Isso. Certo. O senhor trabalha ainda lá no local? Não. Raoni, Foi. o que o senhor presenciou naquele dia? Quando eu tava trabalhando, chegou o Rafael, a vítima, com um outro amigo dele que ele tinha falado que era irmão. Aí eles estavam bebendo, tava tudo tranquilo, só que o meu irmão chegou Qual o e nome? tinha um cara bêbado Qual o nome do irmão? Eduardo. Certo. Tinha um cara bêbado sentado na cadeira, o Odilão, e ele começou a chutar a cadeira no Eduardo. O E o Eduardo, Odilon. isso. E o Eduardo falou para ele parar, ele continuou, acho que ele fez umas 3 vezes. Ele pegou a cadeira e colocou do lado. Passou, acho que menos de 5 minutos, o Odilon subiu e foi para casa. Aí o Eduardo comprou o que ele tinha que comprar e estava subindo. Quando ele foi subindo para casa, esse Rafael começou Qual a chamar. deles? Tem aqui, é porque o autor, o acusado, chama-se Rafael Richard. Não, E foi o a outro, vítima chama-se Rafael Batista. foi o Batista. A vítima, né? Aí ele começou a se alterar. Eu lembro que foi uma confusão, uma gritaria. Só que eles não brigaram. Tipo, só discutiram, só bateram boca. Então, Rafael Batista bateu boca com Eduardo. Foi. Com todo mundo, na verdade, que estava na Contigo hora. também? Não, eu estava dentro do depósito. Entendi. Isso foi do lado de fora. Isso. O senhor conseguia ouvir o que se dizia? Consegui, mas eu não lembro. Não lembra. É. Eles estavam indo pro meio da rua, assim. Aí chegou mais gente para segurar, e seguraram os dois. Mas não, eles não brigaram de trocar porrada, só bateram boca. Entendi. Só discutiram, né? É, Certo. Durou quanto tempo essa discussão? acho que menos de 10 minutos. Certo. Então, a vítima e o seu irmão discutiram por 10 minutos do lado de fora do estabelecimento. Por aí. O senhor não interveio? Oi? O senhor não interferiu nessa discussão? Não, porque a ordem do patrão era não se intrometer em briga de cliente. E ele falou que a Entendi. grade era a nossa proteção, então não era para passar da grade. Entendi. Seu irmão também era cliente do bar? Ele trabalhava lá, na verdade. Ah, Só também ele era funcionário lá. ele estava de folga. Entendi. E aí essa discussão terminou? Terminou. Meu irmão subiu para casa, estava com a namorada, e a vítima voltou junto com esse amigo. Aí falou um monte de coisa, tinha uns outros amigos também lá na frente do depósito, falou um monte de coisa, estava muito alterado. Eu ofereci uma água, ele pediu uma cachaça. Peraí, neném. Aí ele pegou e saiu, Ele muito tomou bravo. a cachaça? Tomou. Tomou a Os dois, cachaça e foi embora. os dois tomaram a cachaça. Foi. Só que ele não foi imediatamente. Ele ficou lá discutindo, batendo boca com quem estava lá na frente, conversando e pegou e saiu. Entendi. E ele saiu acompanhado Saiu. com Com essa esse pessoa cara. que ele dizia que era irmão dele. É, Certo. E o outro Rafael, o Rafael Richard, estava lá? tava. Ele tava separando a discussão também. Entendi. O Tava... Rafael Richard discutiu com a vítima? Não, ele só tentou apaziguar. E a vítima dizia alguma coisa, ofendia o Rafael Richard? Na verdade, ele
ameaçou todo mundo que estava ali. Ameaçou como? Ele falou que ia matar. Por que o senhor não disse isso antes, nos seus depoimentos? Pra mim, eu tinha dito. O senhor disse isso, que ele disse que ia matar as pessoas? Não, ele estava ameaçando de morte. Então, mas o senhor disse isso, que ele estava ameaçando de morte as pessoas? Disse. Bom, aqui para mim consta que é a primeira vez que o senhor disse isso, mas tudo bem. O senhor se esqueceu das outras vezes? Não sei, faz muito tempo. 2023. Sim. E aí, então ele ameaçou de morte o Richard, não é isso? O Rafael Richard. O senhor está dizendo que ele ameaçou todo mundo, o senhor disse que o Rafael Richard estava lá. Então ele ameaçou o Rafael também? Acho que não diretamente. Não diretamente? Acho que ele só saiu falando que ele estava bêbado. Entendi. Ele estava cambaleando, ele estava muito embriagado na sua percepção? Não, Não? não. Mas estava bêbado, Estava alterado bem alterado, certo. por causa da cachaça. Estava nervoso. Entendi. Ah. E aí o senhor disse que ele saiu com essa pessoa que o acompanhava. E Isso. o Rafael Richard ficou onde? Na verdade, ele sumiu da minha vista. Ele Sumiu. voltou depois de um tempo para pedir um cigarro. E eu vendi o cigarro para ele. Depois de quanto tempo? Ele só disse que ele sumiu e depois ele voltou para pedir um cigarro. Quando não tinha mais ninguém na frente do depósito. Foi, não sei se foi tipo umas meia hora depois, mas não tinha mais ninguém. Tava tudo calmo já. Ele foi lá e pediu um cigarro. Certo. Ele pediu cigarro e ficou lá no local? Ele saiu. Ele estava a pé, estava de bicicleta? Tava de bicicleta. Entendi. Estava de bicicleta. E o Rafael Batista, a vítima, estava de bicicleta ou estava a pé? Ele saiu a pé com outro cara. Entendi. O senhor viu em qual direção o Rafael Richard foi? O acusado? O senhor viu em que direção a vítima foi? Foi pro lado do Poste Vermelho. Fica do lado, foi pro lado da UPA, só que ele desceu na outra rua. Acho que ele foi para lá. Entendi. O Richard, o senhor não sabe para onde foi? Não, eu só vendi o cigarro e entrei. Tava dentro da loja. Certo. Me explica uma coisa. A vítima saiu do local acompanhada. Sim. O Richard ficou lá em algum momento? Depois da vítima sair, sozinho? Ou ele sumiu da sua vista também quando a vítima sumiu? Saiu. Entendeu? Peraí. Eu não consigo lembrar dele. Eu lembro que ele estava separando a briga. Não lembro se quando ele chega, tipo, quando o Caian subiu e a vítima com o amigo dele veio de cachaça, não lembro se o Richard estava lá também. Tinha mais gente também, tinha mais cliente ali. Aí depois ele sumiu. Eu só lembro que depois de um tempo o Richard apareceu e me pediu um cigarro. Só que eu não consigo lembrar se ele estava na hora. Tu sabe onde o Richard mora? Não. Ele fez algum comentário? Não, só pediu um cigarro. Ele estava bem calmo, bem tranquilo. Estava calmo? Sempre foi calmo. Entendi. O senhor conhece o passado dele? Não, eu conheci ele no depósito. Entendi. Nunca me deu trabalho. Então, para mim, ele era tranquilo, de boa. E o Odilon te dava trabalho? O Odilon, quando bebia, né, era chatinho. Mas não me dava trabalho, assim, de caçar confusão nem nada. Nunca foi assim. Mas no dia ele estava chutando as cadeiras, o Odilon. No dia ele tava de gracinha. Só Entendi. que... Ele agrediu alguém, o Odilon, nesse dia? Não. O Odilon, ele sim tava morto de bêbado no dia. Certo. Como é que o senhor ficou sabendo do homicídio? Vieram atrás de mim. O senhor não ficou sabendo por populares?
Não, eu fiquei de madrugada, né? Eu saí 8 horas da loja e vim dormir. Umas 10 horas, meu amigo veio aqui na minha janela e falou que tava me chamando lá no frente do depósito. Aí eu fiquei sabendo. Entendi. O senhor consegue dizer mais ou menos qual foi a hora que o senhor viu o Richard pela última vez? Eu já passava da zero. Agora pra eu lembrar. Mais ou menos. O senhor disse que fechou às 8? Não, lá não fecha, lá é 24 horas. Eu saí às 8. Ah, o senhor saiu às 8. O senhor encerrou seu expediente às 8. Isso. O senhor entrou que horas? Meia-noite. De meia-noite às 8. Isso. Certo. Das meia-noite. Eu não lembro se eu entrei meia-noite ou se eu tava dobrando no dia, não lembro. Mas eu lembro que tudo aconteceu assim e era de madrugada. Tipo, acho que umas 1, 2 horas. Entendi. Quando o Richard apareceu lá, estava perto do senhor encerrar seu expediente? Outros clientes foram lá fazer compras? Aí eu não lembro, mas provavelmente sim. Entendi. Lá na época era muito movimentado de madrugada. Hoje em dia é parado. Hoje em dia nem pode mais ficar, né? Sim. Essa pessoa que acompanhava a vítima, o senhor conhecia? Não, também foi a primeira vez que eu tinha visto ele também. E como é que era o comportamento dele? Ele estava tranquilo, estava bebendo. Só que depois que eles começaram a tomar a cachaça, que eles ficaram mais. Só que esse cara que estava com ele estava mais tranquilo. Ele também estava apaziguando a briga do amigo, estava segurando ele. Ah, entendi. Ele estava segurando a vítima. É, A vítima estava indo na direção de quem? do Caian. Do seu irmão. É, ele estava discutindo. Entendi. E o motivo dessa briga? Ele tomou as dores do Odilon, porque como o Caian pegou a cadeira e colocou pro lado, logo em seguida o Odilon subiu, ele achou que o Odilon se ofendeu, não sei, e começou a pegar as dores dele. Aí falou que meu irmão era desumilde, algumas coisas assim. Aí isso tudo aí começou a briga, Entendi. por causa do Odilon. Não tinha nada a ver com o Richard. Não. Tá certo. Ele Bom, eu achou que não... eu fui ofendido pelo fato do Caian ter Entendi. pegado a cadeira e botado do lado assim. Aí ele, foi pra casa porque foi oprimido. Não, ele só foi pra casa porque ele tava bêbado. Entendi. Ele entendeu que, na verdade, não tem como fazer essa pergunta, né? O Odilon, ele foi expulso do bar pelo seu irmão, Não, mas depois ele de um. saiu depois que o seu irmão repreendeu ele. É, acho que ele viu que ele Entendi. ato. Tá certo. Bom, eu não tenho mais perguntas. A defesa vai te fazer perguntas. Muito obrigado. A Defensoria Pública. Obrigada. Tem mais não? Boa tarde, senhor Raoni, tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Meu nome é Ana Carolina, sou defensora pública. Vou fazer só mais talvez uma ou duas perguntas. O senhor se lembra como é que o Rafael Richard estava lá naquele dia? Se ele estava calmo, se ele estava alterado? O senhor respondeu sobre o Rafael Batista, que era a vítima. Agora eu estou perguntando sobre o Rafael Richard, que é o acusado aqui. Tava calmo, ele sempre foi muito calmo. Sempre, desde antes desse dia, né? Geralmente ele tinha um comportamento calmo. Sim. Tá bom. Só um minuto, mas acho que era só essa pergunta mesmo. Tá, não, as outras perguntas o doutor promotor já fez. Agradeço. Obrigada. De nada. Os jurados têm alguma pergunta? Ok, então muito obrigado, senhor Raoni. O senhor está dispensado. Uma boa tarde, fique bem. Tarde. Fica bem.